Muita atenção, que são as perguntas entre os candidatos. Na ordem já o sorteio realizado, o prefeito Clayton, candidato à reeleição, faz a pergunta ao ex-prefeito, candidato a prefeito pelo PMDB, Bolivar Pascoal. Clayton, é 1 minuto para a pergunta, 2 para a resposta e depois um comentário de quem faz a pergunta, no caso Clayton, por favor. Eu dirijo a pergunta ao senhor Bolivar, por ser respeitoso à justiça e entender que nesse momento, como impugnado, o senhor não é candidato, e então faço ao senhor Bolivar. O governo do estado, comandado pelo farroupilhense José Ivo Sartori, e com tantos representantes de Farroupilha fazendo parte desse governo, acumula uma dívida de quase 20 milhões com o Hospital São Carlos, decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado e em suspensão por falta de recursos para que o estado pague o hospital. Por que o estado justamente nesse momento envia a menor quantidade de recursos já recebida pela saúde de Farroupilha, e por que o PMDB não defende Farroupilha nesse momento tão delicado da saúde do nosso estado, causando tantos prejuízos à saúde? Olha, em primeiro lugar, eu me sinto muito tranquilo em falar sobre esse assunto, e me parece que as coisas estão sendo colocadas de uma forma errônea com relação à saúde e com relação a esses recursos, né? Lamentavelmente estão colocando de que nós somos contra a Farroupilha. Em primeiro lugar, não somos contra a Farroupilha, pelo contrário. Só que foi criado através do ex-governador Tarso Genro uma falácia, foi prometido aqui em Farroupilha que teríamos um recurso e que não ocorreu e não existe em lugar nenhum, tanto é que o Tribunal de Justiça julgou já esse assunto e sepultou de forma definitiva. Não há absolutamente nada de recursos que o estado do Rio Grande do Sul deva à Farroupilha. Então nós não somos contra, pelo contrário, doutor Clayton. Nós, e a Farroupilha que me conhece sabe de que o governador Sartori, com as suas dificuldades, com a situação em que o estado está colocando aquilo que é possível e é dentro da legislação. Não existe nada. Aquilo que o Tribunal de Justiça determinou está sendo pago religiosamente, com alguns atrasos, é bem verdade, mas está cumprindo tranquilamente. E nós queremos talvez fazer uma outra avaliação com relação à questão do Hospital São Carlos, com relação à saúde do município. Quem sabe a gestão não está sendo bem conduzida, quem sabe uma mudança extrema com relação à direção do hospital, uma série de mudanças, uma intervenção que não trouxe resultados positivos absolutamente nenhum e que fez com que hoje tivesse esse montante todo de endividamento que o hospital tem. E agora se terceiriza a responsabilidade. Responsabilidade agora é do Estado do Rio Grande do Sul, porque o governador é o Sartori, porque é do PMDB. Se isso tivesse ocorrido, porque não se cobrou no passado? Mas, infelizmente, essa questão está tudo tranquilo e eu acredito aqui, mais uma vez, deixar registrado do nosso carinho com o Hospital São Carlos. No nosso governo, o Hospital São Carlos não fechou nenhum dia e não tivemos greve dos funcionários. Quero dizer que a dívida do Hospital São Carlos, ela é formada pelo bolo dos recursos não vindos do Estado, na pactuação feita pelo prefeito do teu partido que me antecedeu e que pactuou de forma muito errônea com o Estado do Rio Grande do Sul. Essa dívida é devida. Você compra, você recebe e você não tem o pagamento por isso. Nós precisamos ter esse pagamento. Quero comparar, dentro do portal de transparência do Estado do Rio Grande do Sul, o município de Farroupilha com o município de Alegrete, 64, 77 mil habitantes. Nós recebemos menos 88,55%, que equivale a 1.154.000 no ano de 2015, e a cidade do Alegrete recebeu 16.238.000, recebendo um impacto negativo de menos 29. Farroupilha campeã gaúcha de investimento negativo do estado do Rio Grande do Sul, sendo que esse investimento é pactuado, é devido e não pago. Pergunta agora, Bolivar Pascoal, a Clayton Gonçalves. Gostei desse assunto. Vou fazer uma pergunta com relação à saúde. Eu vou fazer a pergunta, você ouvinte, que você que me interrogou, que você que me pediu lá no bairro, está extremamente preocupado com relação à saúde, está extremamente preocupado com o Hospital Beneficente São Carlos. A pergunta, eu vou transmitir a pergunta para o Dr. Clayton, exatamente daquilo que vocês estão preocupados hoje com a saúde no município. Há um descontrole total, não há uma sintonia nem com a Unimed, nem com os médicos em Farroupilha, há uma rejeição
completa com relação a essa formatação que está sendo feita e que se terceiriza a responsabilidade, que se joga números para dizendo de que o município de Farroupilha obviamente não obteve os recursos possíveis. Eu quero fazer essa pergunta ao senhor. Quais os planos que se tem com relação ao Hospital São Carlos, aos médicos e essa situação toda que está sendo hoje desenvolvida pelo hospital? Eu me sinto muito tranquilo, senhor Bolivar, em responder essa questão, dizendo que quando comecei a administração pública eu era um neófito no conhecimento da administração de hospital, mas um profundo conhecedor da minha área de saúde. Hoje eu discuto a questão do Hospital São Carlos com qualquer cidadão, com qualquer pessoa, dentro dos conceitos que nós desenvolvemos e aprendemos. Primeiro, o Hospital São Carlos, na nossa administração, se manterá independente. O hospital, um hospital filantrópico, como é o nosso hospital, precisa de independência. Você não pode misturar atos políticos com atos de governança hospitalar. Esse é o primeiro conceito. Estamos enviando ao Hospital São Carlos, nesse momento, R$500 mil por mês para pagamento de serviços médicos, serviços de cirurgia, serviços de UTI, serviços de pediatria e outros. E mais R$500 mil para pagamento de um passivo, de uma conta que inicia muito fortemente a partir de 2009, pelas pactuações inadequadas e pelo que nós já colocamos aqui, não cumprimento dos pagamentos dessas pactuações por parte do governo do Estado, já decidido pelo Tribunal de Justiça e nesse momento no limbo por conta de que o Estado não tem condições de pagar. Quero dizer que o hospital não fecha nenhum dia enquanto eu for prefeito, porque nós estaremos sendo solidários na compra dos serviços e na manutenção da história do Hospital São Carlos, diferente do que aconteceu há alguns anos, e o senhor sabe bem do que eu estou falando, quando houve o fechamento do Hospital Cibele, um dos hospitais importantes dessa cidade e que mereceria estar aberto até hoje pelos serviços prestados à comunidade. Atende a todos os farroupilenses e continuaremos mantendo o atendimento aos farroupilenses com qualidade. Quem lá interna sabe do que eu estou falando. Nós temos problemas, assim como qualquer hospital do Rio Grande do Sul, mas diferentes dos 150 hospitais que estão, fecha ou não fecha em todo o estado. Estamos garantindo o hospital aberto e funcionando com qualidade. Tudo é uma questão de se priorizar. Priorizar a administração é olhar aquilo que está hoje afligindo a comunidade. Hoje a comunidade está muito apreensiva. Hoje a comunidade está com uma situação totalmente desconfortável com relação ao Hospital São Carlos. Eu quero dizer para todos os ouvintes e aqueles que estão hoje nos ouvindo e colocando a questão da saúde como uma das prioridades do governo, que nós vamos sim retomar essa questão do Hospital São Carlos de uma forma muito concreta. Lá em 2001, quando assumimos o governo, tínhamos sim uma crise no hospital. Retomamos, fizemos uma série de investimentos. No meu governo houve uma construção de uma nova ala, abrimos o atendimento, o pronto atendimento aqui com uma nova hall de entradas, fizemos uma série de obras para fazendo com que o município possa ter essa tranquilidade. Eu posso garantir a todos os ouvintes e aqueles que me perguntaram, o Hospital São Carlos vai ter no nosso governo um tratamento diferenciado para que nós possamos tranquilizar as mães e as famílias de Farroupilha. Nesse momento, pergunta, candidato Clayton ao candidato Pascoal, por favor. Senhor Bolivar, o povo nas ruas está clamando pelo fim da corrupção, clamando por gestores competentes e honestos, clamando por candidatos transparentes e ficha limpa. Mesmo assim, o PMDB de Farroupilha lança para candidato a prefeito como seu melhor nome Bolivar, que responde a processos como não depositar o INSS dos funcionários de sua empresa, processos por improbidade administrativa de quando era prefeito de Farroupilha, que o condena e caça os seus direitos políticos, causando a impugnação da sua candidatura. Processo do Ministério Público colocando como réu pelo desvio de 16 milhões da Previdência dos servidores de Farroupilha, o qual o senhor, no dia 21 de setembro, terá que comparecer numa audiência penal para responder os questionamentos da Justiça. Somados todos os processos que o senhor responde, chegam a quase 30 processos. Mesmo assim, o senhor quer ser candidato. Por quê? Bom, a comunidade de Farroupilha me conhece muito bem, sabe da minha postura com relação a todas essas questões que foram levantadas, que estão sendo... Eu nunca, absolutamente não escondi nenhuma dessas questões, elas são muito tranquilas com relação a isso, tanto é verdade que me coloquei à disposição. Podemos citar a questão da improbidade com relação a essa questão que está sendo discutida da minha candidatura ou não. Estou muito tranquilo com relação a isso, a população de Farroupilha sabe.
aonde eu moro, o que eu tenho, aonde eu vou, qual é a missa que eu vou, como eu participo. E mais, o meu patrimônio está todo ele registrado, todo ele está na prestação de contas ao Tribunal Eleitoral. Me parece que também o candidato, meu opositor, o seu patrimônio não está totalmente lá, né? A sua mansão não está alocada lá. Me parece que isso também é uma causa que faça hoje com que nós possamos começar a discutir essas questões. Eu coloco a minha vida, eu coloco o meu patrimônio, eu coloco toda a minha passagem da minha família, dos meus familiares, de uma forma muito tranquila com relação a esses questionamentos que estão sendo feitos. Farroupilha me conhece, Farroupilha sabe. Vamos explicar a mansão, vamos por que não foi colocado após o casamento, após essa formatação, hoje o patrimônio tem que ser declarado pelos dois e não mais só pela esposa, como foi dito em outros momentos. Então eu acho que essa discussão ela não traz nenhum resultado. Eu vou para uma campanha, eu tenho uma história de construção de administração do município, eu tenho uma ficha de trabalho executados por Farroupilha que me deixa tranquilo com relação a isso. E me parece que essa questão está sendo levada para um outro ângulo que não traz absolutamente nenhuma condição. Eu acho que nós deveríamos estar discutindo aqui propostas de governo. Eu quero dizer ao senhor Bolivar que uma obra em construção, e o senhor deveria saber disso, como homem público, ela não necessariamente precisa estar declarada, ela está em construção. Então, o senhor poderia se informar sobre esse assunto antes de fazer esse tipo de colocação aqui. Todos os meus bens estão muito bem qualificados na declaração de imposto de renda e qualificados de forma honesta. Nós propomos sempre um trabalho transparente e assim temos feito na prefeitura. Tanto que somos hoje a cidade serrana com a melhor qualidade de transparência em todo o Rio Grande do Sul. A cidade da Serra mais transparente é a nossa cidade de Farroupilha. Tanto que, por exemplo, uma licitação antes mesmo que seja colocada na rua, ela já está informada no Tribunal de Contas e sobre ela cabe sempre pedido de informação. Nós estamos muito felizes e muito contentes em poder ter esse tipo de conduta na cidade. Nós não temos processos que nos desqualifiquem. Nós estamos trabalhando por Farroupilha de forma transparente e mãos limpas. 9h21, pergunta candidato Bolivar Pascoal ao candidato Clayton Pascoal. Uma das questões que foram salientadas na última campanha e foi muito presente de que excesso de aluguéis, gastos, 600 mil reais por dia para gastar, essas questões todas. E hoje nós estamos vendo Farroupilha gastando em aluguéis, se gastava no passado em torno de 300 mil reais. E hoje se gasta mais de 1.200.000 reais em aluguéis durante o ano. Essa é seguramente uma política e que não traz resultados para o poder público, e aí começa a estar problemas com relação à questão do Hospital São Carlos e outras demandas que o município tenha que receber. E nós queremos uma explicação em relação a isso. Como se gasta tanto em aluguéis e não se tem recursos para colocar no hospital e dar uma tranquilidade às famílias de Farroupilha? Essa é uma preocupação que o morador lá do bairro está com o seu exame que não acontece porque não tem recursos para ser aplicado na saúde. Quero responder ao senhor Bolivar, nesse momento impugnado, que nós respeitamos muito o dinheiro público, nós respeitamos sobremodo o dinheiro público. A criação do SIAC, e tu deves estar te referindo ao aluguel do SIAC, o aluguel do SIAC, ele representa hoje segurança e qualidade de atendimento ao cidadão, que tem conforto no atendimento com as secretarias de ponta, aquelas secretarias que precisam, na verdade, de um telhado, de um banco para sentar, para ser atendido de forma confortável, portas abertas, tranquilo, para que as pessoas sejam bem atendidas. E eu queria dizer ao senhor que se a venda da Câmara Fria de Farroupilha tivesse sido empregada na construção da ampliação da prefeitura, e isso foi colocado como proposta e discutido e aprovado na Câmara de Vereadores à época, pelo valor segundo o que nós temos em relação a corretora de seguras, somente da Câmara Fria, de R$1.600.000 e arrematada por R$1.006.000 e 600, 1.600.000 contra 1.600.000 e eu vou voltar a frisar, 1.600.000 avaliação do seguro e venda por 1.600.000
1.600.000, diferença de mais de R$500 mil, nós teríamos sim a ampliação do patrimônio da prefeitura imóvel e poderíamos abrigar sim alguns serviços neste patrimônio, né, nesta construção que deveria ter sido feita a partir da venda, conforme votado na Câmara de Vereadores. E isso, na verdade, nós queremos até, nesse momento, saber do senhor, se o senhor tem informação de onde foram esses recursos, de onde foram gastos esses recursos, que, na verdade, seriam destinados à construção de uma ampliação da prefeitura. A legislação permite de que esses recursos na venda de patrimônios ela seja aplicada em aquisição e recursos destinados também à compra de imobilizados. Foi pago equipamentos, foi pago máquinas, foi pago essas coisas. Isso a legislação está aí, a prestação de contas foram feitas. Mas o que me deixa estranho e o que me deixa preocupado é de que se faça algumas comparações e não se olha para o próprio para si próprio quando faz uma permuta de imóveis com a garagem da prefeitura, aonde há sim aí um andamento de um processo, andamento de uma investigação, aonde esses recursos foram significativos e bastante consistentes com relação a isso, de uma diferença aí de mais de R$2,5 milhões de reais, e que isso está muito visível e que faça com que hoje também se tenha estas interrogações na administração do atual prefeito de Farroupilha. Nessa rodada, prefeito Clayton faz pergunta para Bolivar Pascoal, candidato Bolivar Pascoal. 1 minuto para a pergunta, 2 para a resposta, 1 para o comentário. Clayton. Bem, é desse governo, senhor Bolivar, candidato impugnado, a criação da Casa de Cultura, a Escola Pública de Música, premiada pela FAMURS, a Maratona Cultural, a renovação do Marco Zero da imigração italiana no Rio Grande do Sul, premiando o Entrai, a modernização da nossa biblioteca e o centro de eventos. Eu quero saber por que o senhor acabou com a Casa de Cultura em Farroupilha, com o fechamento dos caminhos do trem, e se houveram outras grandes obras que substituíram isso, que obras são estas? Em primeiro lugar, claro que um debate ele é sempre importante para nós trazer nossas propostas. Eu acho que é importante nós entrarmos nessa linha e extremamente naquilo que vocês já me conhecem no passado. Só para ter um dado a todos os ouvintes e você que está nos ouvindo lá, de que nos últimos 4 anos da administração do Bareta, a arrecadação somou-se em torno de R$482 milhões. A atual administração vai terminar os seus 4 anos com R$812 milhões. São 330 milhões a mais de reais que estão hoje disponíveis, que foram disponíveis e que poderia ter realizado muitas obras, entre as quais essas questões do Hospital São Carlos, essas questões de administração, da onde há esses gargalos fortes e que se questiona muito, habitação e outras tantas. Nós, em determinado momento da história do município de Farroupilha, colocamos os pés no chão. Tivemos a realidade. Em 2001, o município de Farroupilha estava numa situação pré-falimentar. A situação do município estava num gargalo muito grande. Todos os farroupilenses que têm essa idade, que presenciaram aquele momento, tinham aquela dificuldade. Fomos reduzir aquilo que era interessante ser reduzido num determinado momento. Aluguéis, algumas questões de obras, e recolocamos o município no seu caminho, colocamos o município nos seus investimentos, fomos buscar empresas, recolocamos isso, o trabalho para os nossos farroupilhenses, trouxemos empresas, enfim, fizemos o ajuste do município de Farroupilha. Fomos avançando na área da habitação, fomos avançando na área do próprio Hospital São Carlos, redefinimos a figura jurídica dele, e quer dizer, damos um encaminhamento para o hospital, e que em determinado momento alguns setores poderiam e deveriam ficar para um segundo momento, e que nós tivemos a seriedade de termos a gestão da administração coerente para aquilo que se apresentava naquele momento. Nós achamos que o senhor saiu do tema, mas respeitosamente, se o senhor quer conduzir para este lado, nós queremos dizer que nunca na história de Farroupilha o Hospital São Carlos, que é independente, é de uma sociedade privada, recebeu R$32 milhões, como receberá ao final destes 4 anos,
para a sua manutenção e para pagamento de uma dívida que começa por conta de pactuações inadequadas de saúde. Quero dizer que foram 170 milhões de reais investidos só em saúde até o final do ano de 2016. Mas poderíamos continuar nesse tema, já que saímos do tema, e dizer que a cidade está vivendo a maior crise financeira de toda a sua história por conta de governos federais e governos do estado não investirem convenientemente em Farroupilha. Mesmo assim, estamos fazendo o nosso dever de casa. Como há uma grande falta de dinheiro, nós podemos pedir que, como a Justiça já determinou que o senhor devolva aos cofres 16 milhões, que o senhor devolvesse esses 16 milhões para que a gente pudesse ter mais grandeza na administração. Pergunta agora, Pascoal Clayton, por favor. Em primeiro lugar, nós queremos lembrar de que houve, por parte do governo do estado, um projeto de lei onde aumentou-se o ICMS e, portanto, o município de Farroupilha foi beneficiado com isso. Então, a arrecadação não caiu. A arrecadação está, aí em Farroupilha está dentro dos patamares e aqueles números que eu falei são realmente verdadeiros. O que eu quero deixar registrado aqui, e essa é o meu questionamento, é com relação à habitação em Farroupilha. Prometeu-se, está aí nas promessas de campanha, que não era promessa, era compromissos, de que ser construído 2.600 apartamentos populares em Farroupilha, implantar 400 terrenos populares e outras tantas promessas que foram feitas na área da habitação e que nada, absolutamente nada aconteceu, a não ser algumas coisinhas pequenas que aconteceram. Hoje, Farroupilha está vivendo um caos na área da habitação, as cooperativas habitacionais não foram. Qual é realmente a sua proposta nesta área? Senhor Bolivar, candidato impugnado, eu quero dizer ao senhor que nós propusemos nesta administração auxiliar de forma efetiva e legal a construção de 1.000 unidades do Minha Casa Minha Vida faixa 2. Diferente do seu governo que trabalhou Minha Casa Minha Vida, ou do governo que tu representas, Minha Casa Minha Vida faixa 1. Quero dizer que nós fizemos sim auxílio, moradia em diversos setores onde as pessoas moravam muito mal, tinham condições muito ruins. E quando nós falamos em habitação adequada, nós falamos de infraestrutura, levar calçamento, asfalto, levar condições às pessoas que estão morando mal, promover ações que diminuíssem a entrada de água nas enxurradas, nas casas, através da construção de galerias. Tudo isso é grandeza de habitação. Concluímos 50 casas do PSH, de um programa que inicia no governo anterior do teu partido, promovendo a construção de 150 casas, todas elas documentadas, algumas com problemas importantes na sua estrutura, na sua construção. Por conta disso, o município esteve várias vezes no CADIM, proposto pelo atual governo, que é do teu partido, e que muitas vezes cerceou a vinda de recursos federais por conta de estarmos no CADIM. Quero te dizer que nós não nos diminuímos por conta disso e fizemos a construção destas 50 casas. Inclusive, nós estivemos refazendo algumas que já haviam sido feitas para que pudesse ser aceito lá no governo do estado como concluídas. Há também a entrega de 2 habitações com assinatura do proprietário em terrenos onde a casa nunca esteve. E isso é grave. E isso está no Ministério Público para que se investigue e se entenda por que essas casas que foram entregues, sobre a qual houve tradição de recursos, nunca apareceram no terreno onde estavam instaladas. Nós estamos também preocupados com isso na questão da habitação. Eu quero falar para você, cooperativado, você que está pagando R$100 por mês, você que está fazendo um esforço sobre-humano para poder ter o seu terreno, ter sua moradia, ter sua casa. A atual administração relegou vocês a um segundo plano. Vocês não têm absolutamente algum benefício, algum trabalho que possa ser realizado para que você viabilize isso. Nós tivemos política no passado, Cooperativa Monteverde, Vitória e outras tantas cooperativas que nós viabilizamos através da participação do poder público. É para você que eu quero falar, é para você que eu quero assumir este compromisso, é para você que eu quero dizer para você de que nós vamos ter sim essa política de apoio à habitação, que nós possamos fazer com que aquilo que foi promessa, aquilo que foi compromisso não foi cumprido e que foi um engodo, que foi não se atendeu àquilo que é o mais importante na família, que é a habitação, é ter a moradia, é até a dignidade. É para essa pessoa que eu quero falar e que eu quero assumir o compromisso.
Pergunta Clayton Pascoal. Em 2005, um automóvel, senhor Pascoal, candidato impugnado, custava R$16 mil. Em 2014, um automóvel Gol custava R$28 mil. Isso quer dizer R$12 mil a mais. Isso é fruto da inflação, da melhora da tecnologia do automóvel, etc. O senhor pode me explicar como uma retroescavadeira Randon não tracionada, ou seja, 4x2, sem cabine fechada, no seu governo custou R$ 268.120, e no meu governo uma retroescavadeira Randon com tração 4x4, cabinada, turbo diesel, com toda a tecnologia atual, custou R$ 183.250. Isso quer dizer R$ 84.870 a menos. O que aconteceu? O ouvinte sabe de que hoje as licitações elas ocorreram no passado as licitações, e eu não vejo nenhum problema, não foram apontamentos, não houve absolutamente nenhum questionamento com relação a isso. E vamos falar aqui fizemos essa negociação, fizemos essa compra e essa participação junto com a empresa Randon, junto com uma empresa que tem uma credibilidade na região extraordinária e que nos traz a garantia de que foi feito dentro dos patamares da legalidade, não houve absolutamente nenhum. Poderíamos citar outras questões também que possam ocorrer no governo atual, com relação a também interrogações que ocorreram em licitações que poderiam ser trazidas à baila para isso. Mas o que eu quero deixar registrado para a população e para aqueles que nos ouvem, de que alguns questionamentos com relação a isso, está aí a legislação, está aí hoje o Ministério Público, está aí hoje o Tribunal de Contas, está aí hoje a população, está aí a imprensa fazendo toda essa averiguação e que não nos preocupa absolutamente em nenhum momento a essas questões. O que me traz e o que me preocupa é que você teve um aumento significativo bastante no orçamento do município e nós regredimos muito nos serviços públicos que devem ser oferecidos para a população. Fizemos alguns ajustes em termos salariais, mas que não trouxeram positivamente hoje um resultado. Voltamos a falar na habitação, voltamos a falar na educação, voltamos a falar do Hospital São Carlos, voltamos a falar dos remédios, voltamos a falar aquele contato que nós deveríamos ter com a população para resgatarmos aqueles itens que são extremamente importantes para a vida do cidadão farroupilhense. É para esse que eu estou falando, é para esse querido cidadão que nós temos que trabalhar e voltarmos às nossas políticas e aquilo que nós poderemos oferecer em termos de futuro. Eu quero dizer, senhor Bolivar, aos nossos ouvintes, que uma empresa com credibilidade é diferente de uma licitação com transparência. Não tem relação nenhuma empresa com credibilidade e transparência nas licitações. São coisas diferentes. Graças a essa transparência, nós podemos dizer que o governo que nós encabeçamos é um governo que fez mais, tem gestão mais adequada, tem gestão mais transparente e por isso faz mais. Fez o trevo do Santa Rita com recursos próprios. Está fazendo o contorno da Tramontina com recursos advindos de adiantamento de tributos daquela empresa e que nós pagaremos em 5 anos com o crescimento da arrecadação que a própria empresa propõe. Nós estamos comprando mais e melhor porque as licitações são mais claras, são mais transparentes e a concorrência permite isso. Não há nenhum tipo de entendimento de gabinete anterior. Nós estamos fazendo tudo de forma clara, transportando imediatamente offline para o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Nesse momento, Bolivar Pascoal pergunta a Clayton Gonçalves na última rodada das perguntas. Vamos ver isso no futuro. Vamos ver isso no futuro, essa relação e esses questionamentos com relação a estas questões de licitações. Eu quero entrar nessa última pergunta e fazer uma pergunta da que a comunidade de Farroupilha tem me feito também e que nós precisamos também ver a visão hoje da atual administração e de que me parece que algumas interrogações ainda ficaram bastante latentes em Farroupilha com relação ao Hospital São Carlos. Qual a diferença que o senhor vê no Hospital São Carlos de hoje com o Hospital de São Carlos do tempo que o senhor atendia?
qual tinha um contrato de sobreaviso, a qual o senhor tinha uma série de vantagens, o senhor brigava por isso, e me parece que dentro do hospital houve uma intervenção, polícia, uma coisa desagradável para a Farroupilha, desagradável para as entidades que lá participavam. Bem, eu vou responder com muita tranquilidade. Eu disse que era um neófito em administração hospitalar, em questão anterior, mas um profundo conhecedor da saúde. Hoje, eu discuto as questões administrativas do hospital por várias razões. Várias questões, e nós fizemos 2 auditorias no Hospital São Carlos, e essas auditorias, elas apontavam para questões que nós não avançamos porque envolviam pessoas de bem. E nós não queremos envolver pessoas de bem nesse assunto. Nós queremos tratar os assuntos da forma mais lisa e transparente, sem envolver as pessoas de bem nesse assunto. Mas eu posso dizer para o senhor que, além das pactuações inadequadas, o Hospital São Carlos perdeu historicamente o seu viés de atendimento, porque ele passou a integrar um grupo de trabalho que não corresponde à saúde. Quando nós chegamos na administração, nós encontramos dentro da churrasqueira do Grêmio São Luís restos de equipamentos, de materiais, de documentos queimados do Hospital São Carlos, onde havia lá compras de ranchos em retalhos, onde havia lá na lista de funcionários do hospital alguns nomes que nós nunca vimos, porque eu sou médico e estive lá dentro, nunca vimos dentro do hospital, e outros. Esses documentos queimados, esses restos de material estão hoje na mão do Dr. Fabiano de Moraes, promotor público federal, por conta de um processo que ele abriu pela malversação do dinheiro público investido do SUS dentro do Hospital São Carlos. E isso eu posso dizer porque está na mão do promotor e é de domínio público. Agora, tem outras questões que nós avançamos. E sim, no momento em que se pactuou alta complexidade, houve uma majoração do ganho médico, onde o meu grupo de obstetras acabou também tendo essa majoração. Todos. Ortopedistas, anestesistas, cirurgiões, etc. O problema do hospital é não o seu custo, mas o que ele rendia pelo seu custo. E isso tem que mudar historicamente para que nós possamos investir dinheiro público nele. Veja bem, ouvintes, estimados farroupilhenses, se explica, se fala, se intervém, se bota a polícia, se faz um barulho desgraçado, se chama pessoal de São Paulo, de Porto Alegre, de Garibaldi, se faz uma confusão geral no hospital, não se tem dados, se faz uma salada de fruta para fazer com que não se explique exatamente o que está acontecendo com o nosso querido Hospital São Carlos. O nome do meu pai está lá, na placa que ajudou a construir o hospital, e que nós hoje vemos uma situação totalmente desconfortável, uma situação hoje lamentável, aonde um médico, né, não teve a sensibilidade de priorizar, de ver e de pactuar, quem sabe, se essa é a questão, de fazer algo que fosse benéfico para o hospital. Hoje Farroupilha está na situação. Hoje nós não temos mais um hospital que nos dê a garantia de atendimento. No encerramento do Espaço Livre Especial com os candidatos a prefeito de Farroupilha, manifestação final, são 3 minutos, na ordem aqui também o que foi combinado com as assessorias. 3 minutos, começamos com Clayton Gonçalves, por favor. Bem, eu quero saudar a todo o público que nos acompanha, que nos assiste, que ouve este programa de debates. Estamos preparando a população, através da nossa fala, para as eleições do dia 2 de outubro, e nós estamos, o Pedroso e eu, convidando a população para que venha abraçar o projeto Clayton e Pedroso, que é um projeto importante de políticas construtivas para a cidade, de políticas de transformação para a cidade. Nós proscrevemos a política de varejo, nós investimos os recursos em construção e infraestrutura para que a cidade seja uma cidade mais justa para todos, melhor para quem tem menos, melhor para quem tem mais, para quem produz, para quem trabalha, para quem vive aqui, para quem conhece as coisas do município e a sua história. A administração pública que está em julgamento nesse momento são 8 anos do senhor Bolivar contra 3,8 anos do prefeito atual, do Clayton Gonçalves. É esta a diferença. O que nós estamos dizendo, que nesse momento nós estamos ajudando a mudar a história da cidade, e eu quero enaltecer a participação do cidadão farroupilhense através dos seus impostos na construção da cidade, mudando o fluxo de investimento na cidade.
O fluxo de investimento ele vem das emendas parlamentares, do Orçamento Geral da União, das verbas, né, ministeriais, das verbas de representação e também dos impostos, dos tributos municipais. Com isso, meu querido cidadão, você ajudou a construir 6 novos postos de saúde, revitalização do Parque da Imigração Italiana, revitalização do Parque do Salto Ventoso, revitalização do Parque dos Pinheiros, criação da Escola Pública de Música, mais de 23 quilômetros de asfalto entregues para os farroupilhenses, mais de 100 ruas pavimentadas, semaforização do trevo do Santa Rita, pista de caminhada ao Santuário de Caravaggio, reformulação do trevo da ERS 122 com a RSC 453, trevo da Tramontina, através de parceria público-privada, mais de 1.300 estudantes universitários beneficiados com transporte gratuito universitário, a farmácia solidária, mais de 32 milhões investidos no Hospital Beneficente São Carlos, o maior de toda a história, mais de 170 milhões investidos na saúde, o maior investimento da história, 3 mil jovens imunizados contra o HPV, o Clayton ampliou, e o Pedroso, o número de atendimentos em vagas gratuitas da educação infantil de 181 para mais de 1.090 vagas, são mais de 2.748 crianças atendidas, mais de 1.000 unidades de novos equipamentos, né, dessas escolas, modernização da biblioteca pública, 2 novos ônibus escolares, 2 milhões investidos em escolas e quadras poliesportivas, 13 escolas com quadras poliesportivas e 20 novas salas de aula, mais de R$1,5 milhão investidos em estrutura para alimentação dos alunos da rede municipal, renovação da frota de 46 veículos e máquinas adquiridos, mais de 2.900.000 de recursos aplicados em auxílio e permanência para a Brigada, Bombeiros, Polícia Rodoviária e Polícia Civil através do Mocovia. Eu precisaria mais 1 hora para falar do resto aqui. Muito obrigado. Bolivar Pascoal, 3 minutos. Primeiro eu quero agradecer aos ouvintes, à Rádio Espaço, pela oportunidade que nós temos. Nós queremos implementar o nosso projeto de humildade, um projeto de aproximação, de diálogo com a comunidade, um projeto que nos credencia a ter uma relação muito próxima com a comunidade de Farroupilha. Então, inicialmente, eu quero pedir desculpas por a maneira de que o meu oponente coloca com determinados itens. Não é o Clayton que vai julgar a mim, não vai ser ele que vai julgar, tem as esferas federais que vão julgar. Vocês imaginam eu ter desviado 16 milhões, é isso que fala, 16 milhões, vocês conhecem, sabem minha vida, sabem daquilo, foi uma aplicação financeira que não rendeu, que em 2014 também não deu rendimento e o Clayton não foi citado, também houve esse desequilíbrio que houve. Então não existe absolutamente nada. Com relação à impugnação, candidato impugnado, me parece que a soberba subiu aos patamares hoje daquilo que a gente tem de uma relação de farroupilhenses e que nós imaginávamos que nós entraríamos nas discussões, como existem as esferas para julgar isso, que sejam lá encaminhadas. Eu quero aqui assumir o compromisso com Farroupilha. Eu quero assumir o compromisso com aquilo que nós fizemos. A você que está precisando da saúde em Farroupilha, do Hospital São Carlos, eu quero assumir esse compromisso contigo, com esse trabalho que eu devo desenvolver, achando soluções, não achando desculpa, não terceirizando as questões. Nós queremos trazer isso para nós, para resolvermos. Nós temos que fazer o nosso tema de casa. Eu quero também falar para você cooperativado, para você que necessita da habitação, para você que precisa do carinho da administração municipal. Nós vamos retomar essa tarefa. Tenho certeza de que todos aqueles trabalhos que foram feitos durante os meus 8 anos, aquilo que nós fizemos, vão ser retomados e poderemos sim ter Farroupilha um outro patamar. Então eu quero me colocar à disposição de você, farroupilhense, eu quero me colocar à disposição de você, empresário, de você, empreendedor em Farroupilha, para nós conjugarmos isso de uma forma concreta. Eu peço a todos vocês que adesivem ao seu carro, passem no diretório, se somem a essa campanha. Nós estamos colocando de uma forma muito concreta um futuro para Farroupilha que seja plausível e que não se prometa tanto e que não se fale tanto. 100 novos leitos no hospital, se prometeu tanto, se prometeu viadutos, se prometeu escada para o céu, se prometeu tantas coisas e que praticamente não aconteceu. Prometeram 24 quilômetros do interior. Quer dizer, uma série de coisas que lamentavelmente se colocam numa campanha e que não condiz com os políticos de Farroupilha. Muito obrigado. Cláudio Gonçalves, Bolivar Pascoal, Cláudio, muito obrigado pela presença.
Nós temos um novo debate, novo encontro marcado no encerramento da campanha, no dia 24 de setembro. Uma boa campanha, um bom fim de semana. Agradecer toda a assessoria, Fabiano Feltrin que esteve com a gente, Francis Casali, nossos colegas aqui da Espaço também. Os ouvintes participando aí de uma forma muito interessante também via Facebook, que estava sendo colocadas as imagens. Bom fim de semana, bom trabalho.